Eu tenho aqui uma Film Effect. Essa daqui é uma glitter branco. Eu vou usar ela para fazer um trabalho que eu vou filmar para vocês também depois, eu vou gravar um vídeo. E então eu vou aproveitar para já fazer o funcionamento dessa massa. Então vamos lá, que eu vou mostrar para vocês como que é a massa, exatamente como ela sai do pacotinho. Olha que massa linda! Não sei se vocês conseguem ver, mas ela tem um glitter, ela é maravilhosa. Olha isso, gente. Esse não é um sonho. Que coisa linda. Adoro. Linda. E metade é suficiente. Sempre, ó, na própria embalagem vem o tempo, então 30 minutos, 110 graus Celsius. Aí a gente vai embrulhar o pacotinho e guardar na caixinha para uma próxima vez. Eu não preciso condicionar tudo de uma vez, eu vou condicionar só o que eu acredito que eu vou estar usando, certo? Eu vou precisar de bastante, porque o meu projeto é grande, então eu vou estar fazendo metade do meu pacote, tá? Isso daqui dá bastante massa. Como eu estou usando uma massa branca, é imprescindível que tudo esteja limpo. Então, ó, só para vocês verem como que é, eu vou já dividir aqui, então, em três partes, certo? Uma eu vou fazer com a mão, uma eu vou fazer com o rolinho e uma com a máquina. Então, independente da forma que eu vou, independente do equipamento que eu vou usar, da técnica, enfim, a gente sempre faz essa recomendação de, primeiro, a gente dá uma esquentada. Então, ó, como vocês podem ver, a massa, ela é dura mesmo, tá vendo? Ó, é dura, 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 parece uma pedra. Essa daqui não é uma massa muito craquelenta, mas já começa a esfarelar. Então, aqui, vamos lá. Eu vou esquentando ela entre as minhas mãos. Vou colocar aqui o cronômetro. Vamos ver que ela já tá muito sujando. Então, aqui o que que eu tô fazendo? Ó, eu posso vir aqui, que algumas pessoas também fazem isso, né? E dar uma batidinha. Isso vai causar aquela separação das micropartículas lá dentro, facilita o processo. Não precisa ser com um bastão que você tiver em casa pra fazer. No caso dessa massa, que é bem fofinha, que tá macia, eu não teria necessidade de estar fazendo isso, tá? É só pra... Bom, só secando bem ela. E aí a gente vai
Vocês estão vendo como fica assim essa sujeirinha? Às vezes, quando a massa tá muito craquelada, as pessoas gostam de colocar dentro do saco para não precisar ficar fazendo essa sujeira toda, né? Diminui bastante a sujeira. Como saber se a minha massa tá bem condicionada? Então, tá vendo ó, aquela que tá rachando? Então, ela ainda não está boa. Então, eu vou dar mais uma. Ó, ela tá quebrando aqui ainda. Mais um pouquinho. Tá vendo como a massa já não tá mais craquelando? Já gruda bem. Ó. Aí a gente faz a cobrinha e minha cobrinha já não está mais quebrando, tá vendo? Então a massa já tá boa para usar, já tá bem condicionada. Então eu faço assim, ó. Eu faço uma bolinha. Outra coisa que também essa forma que a gente pode ver se ela tá boa é se ela tá grudando e tá ok, certo? Então eu faço a bolinha e aqui demorou 4 minutos e 22 para fazer esse pedacinho, funcionamento desse pedacinho, sem rolinho e só na mão, ok? Agora a gente vai usar o rolinho. Vou usar o rolinho de acrílico. Vou fazer esse aqui. Então, primeira coisa, ó, tá só para vocês verem, para vocês verem aqui, ó, tá vendo? A gente não consegue trabalhar com a massa, tá vendo? Ó, então vou modelar uma massa assim toda dura. Olha lá, esfarela, né? Aí a pessoa que não conhece acha que tá quebrado, que comprou errado, né? Então, não, é só a gente trabalhar com ela. Vamos amaciar essa massa, soltar as nossas micropartículas e fazer com que a massa fique elástica de novo. Então, aqui a gente vai dar aquela esquentadinha na mão. Na hora que eu dobro, ela ainda quebra. Então, eu sei que ela ainda não está boa. E já tá melhorando.
Cobrinha. E ok. Quatro minutos e 22 para massa com o rolinho. Fazer com a máquina, certo? Então, para eu conseguir colocar na máquina, eu preciso diminuir esse pedaço aqui, tá? Eu vou colocar o cronômetro para vocês. Então, eu posso usar a mesma técnica que eu usei nos outros, né? Da, vou fazer um. Ok? Então, a minha massa já tá aqui. Eu gosto de começar com ela um pouquinho mais larga. E aqui, ó, já começa o porquê que eu não gosto muito de usar a máquina. Mesmo limpando, sempre acaba ficando uma sujeira. E aí, ó, o que que vai acontecer com essa minha massa? Ela vai ficar suja, tá? Então, dificilmente, quase nunca, eu uso a máquina de macarrão para fazer o condicionamento ou abrir massa branca, tá? E eu limpei ela todinha, mas mesmo assim acaba ficando uns pedacinhos ali dentro. Deixa eu ver. No, aqui bem aberta. Vocês estão vendo que sai aqui embaixo? Então, na hora de fazer o condicionamento na máquina, a gente sempre fecha. Ó, ainda tá craquelando um pouquinho. E põe sempre com a abertura para cima, para não formar bolsa de ar. Fecha. Ainda não tá bom. Boca para cima. Ou assim, de ladinho. Eu vou dar uma fechadinha aqui. Aqui.
Tá craquelando um pouquinho. Aí, agora, ó, tá ótimo. Quanto tempo? Isso, 8 minutos para usar a máquina. Então, na verdade, o que acontece é que a máquina ela não vai fazer ficar mais rápido o processo. A máquina ela vai facilitar quando você tem muita coisa para fazer, quando é uma grande quantidade de massa, e aí você precisa condicionar muito, que você vai ter que fazer muita força, né? E acaba cansando. Outra coisa que também a máquina ajuda bastante é quando a gente precisa misturar cores. Na hora de misturar, a máquina ajuda porque fica bem mais homogêneo e fica bem mais rápido, tá? Principalmente quando você consegue colocar em outros tamanhos mais finos, né? Que aí você consegue misturar de forma bem mais rápida e bem mais fácil. Então, é, o que que normalmente eu faço aqui? Eu misturo os processos, tá? Então, eu começo sempre com as mãos, corto em pedacinhos, depois, se quiser, eu ponho na máquina ou para fazer a mistura de alguma cor, ou então para deixar no tamanho certo, quando eu preciso de um tamanho maior. E também a máquina de macarrão, ela também é muito útil na hora que a gente vai fazer degradê, tá? Que você consegue fazer o degradê de um jeito bem mais, fica mais bonito, mais homogêneo o degradê na máquina de macarrão, mas dá para fazer também com o rolinho. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado é, do algumas técnicas. Eu trouxe para vocês, então, as principais formas da gente fazer o condicionamento. Como você pode usar tanto um rolinho de acrílico quanto um rolinho de plástico, contanto que ele seja inteiriço, né? Não tenha espaço no meio, não seja oco. Pode usar a máquina de macarrão também para facilitar o processo. Mas eu acho que vocês conseguiram perceber que uma coisa que é extremamente necessária para trabalhar com polymer clay é essa lâmina aqui, tá? Isso daqui facilita muito porque a gente vai tirar a massa na hora que a gente abre. Então, independente de eu abrir com a mão, ou eu abrir com o rolinho, ou eu colocar aqui na máquina, a minha lâmina, ela é extremamente importante, tanto para cortar a massa em pedacinhos, quanto para soltar ela do fundo na hora que você corta uma peça. Isso daqui é uma ferramenta que é praticamente essencial. Dá para trabalhar com polymer clay sem a lâmina? Dá sim. Mas é extremamente recomendável que você tenha uma lâmina dessa daqui, porque facilita muito, 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 muito. Então, esse daqui, então, é a massa que eu fiz, o condicionamento na máquina de macarrão, tá? Então, tá bem molinha. Essa aqui é a massa que eu usei o rolinho, tá? E essa é a massinha que eu usei a mão. Engraçado que ela até tá um pouquinho mais molinha, porque quando a gente usa muito a mão, aqui hoje tá calor, a gente usa a mão, fica bem quente, então acaba que a massa até amolece um pouquinho mais rápido. É isso. No próximo vídeo a gente vai usar essas massas para colorir cada uma delas.
e eu vou fazer um projetinho para vocês. Então, se inscrevam aqui no canal para não perder nada e acompanhar o meu próximo vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e eu vou tentar disponibilizar os links, tanto do rolinho quanto da máquina e da lâmina, para quem estiver precisando, eu vou disponibilizar para vocês aqui também na legenda, tá certo? Obrigada e até a próxima! Olha aqui, pessoal. Então, essa daqui é a minha caixinha de armazenamento. Eu tenho outras, tá? Essa daqui, quando ó, a massinha que a gente acabou de condicionar, eu vou deixar ela menorzinha aqui para caber. Então, depois que eu condicionei, eu venho e guardo a massa aqui, certo? Então, como amanhã eu vou usar essas cores, já estão condicionadas para fazer o projeto de amanhã e misturar algumas, né? As outras são sobras de trabalho. E aí ela fica aqui guardadinha, protegida da poeira, tá? Eu limpo sempre antes. E amanhã eu posso usar, a massinha já vai estar condicionada, é só dar uma esquentadinha na mão, aperta um pouquinho e ela já vai estar pronta para o uso.